Hoje vamos explicar um tema muito importante e que muitas pessoas desconhecem a sua existência: o cumprimento individual de uma ação coletiva. Se você for beneficiário de uma ação coletiva, é fundamental entender como prosseguir para satisfazer o seu crédito o mais rápido possível. O que é uma ação coletiva? Uma ação coletiva é um processo judicial onde um grupo de pessoas, representado por algum substituto processual, como por exemplo os sindicatos, demanda pela tutela de direitos comuns, como por exemplo o inadimplemento de verbas pactuadas em convenção coletiva do trabalho. É uma forma eficiente de resolver litígios que afetam um elevado número de pessoas, como consumidores prejudicados por práticas abusivas de empresas, ou descumprimentos da própria convenção coletiva, como já mencionado anteriormente. Cumprimento individual de uma ação coletiva. Quando uma ação coletiva é julgada procedente, a ação beneficia todos os integrantes do grupo. Ocorre que, na maioria das vezes, a ação apenas indica as verbas devidas e as diretrizes de como calculá-las, considerando as particularidades de cada beneficiário, tornando, por isto, necessária uma fase de liquidação do valor devido, para somente então possibilitar a determinação de pagamento, sob pena de penhora de bens para satisfação do crédito. Entretanto, é quando começa a fase de liquidação que a eficiência que a ação coletiva demonstra na fase de conhecimento fica comprometida, pois nesta fase processual se exige a consideração das particularidades de cada beneficiário. O que acaba sendo muito difícil na prática no bojo da ação coletiva, eis que muitas vezes há milhares de beneficiários, resultando em extrema morosidade e elevado risco de prejuízo na fixação do valor devido. Nesse contexto, visando propiciar maior efetividade da prestação jurisdicional, o legislador facultou ao beneficiário da ação coletiva a possibilidade de separar a fase de liquidação e cumprimento da ação coletiva por meio de procedimento individual, o que tem se mostrado muito mais célere do que ficar aguardando o recebimento no bojo da ação coletiva. Em outras palavras, o cumprimento individual de uma ação coletiva é simplesmente uma separação da fase processual de liquidação e pagamento que, ao invés de correr no bojo da ação coletiva, correrá de forma individualizada, facilitando a análise das peculiaridades do beneficiário para a fixação do valor devido e, assim, obtendo a satisfação do crédito mais rapidamente, não alterando, e nem constituindo-se em novo pedido contra a devedora. Inclusive, há o incentivo de poder mover o cumprimento individual de uma ação coletiva no foro do domicílio do beneficiário. Vamos ver o que a lei diz. Artigo 97. O titular do direito poderá promover o cumprimento de uma ação coletiva no foro de seu domicílio. Artigo 103, parágrafo 2. Os efeitos e a eficácia da coisa julgada operam-se, erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Esses artigos garantem que você, como beneficiário, tem o direito de iniciar a ação individual no tribunal do seu domicílio, tornando o processo mais acessível e eficiente. Vale destacar, ainda, que o prazo prescricional para a promoção do cumprimento individual de uma ação coletiva, em regra, é de 5 anos contados da data do trânsito em julgado da ação coletiva, posto que, após esse prazo, o beneficiário poderá receber através da ação coletiva. Agora, vamos aos passos práticos para o cumprimento individual de uma ação coletiva. Documentação necessária: carta de sentença da ação coletiva transitada em julgado. Prova de ser beneficiário da ação coletiva, exemplo, CTPS, nota fiscal, comprovante de associação ao grupo. Cálculo do valor. Na maioria dos casos, será necessário um contador especializado ou perito para calcular o valor exato que o beneficiário tem direito a receber. Petição inicial. Elaboração de uma petição inicial de cumprimento, mencionando a ação coletiva e detalhando seu direito específico, inclusive, requerendo eventuais medidas liminares a fim de produção de prova, de exibição de documentos e, até a inversão da ordem de apresentação dos cálculos quando a devedora tiver melhores condições de formulá-los desde logo. Distribuição e tramitação. Distribuição da petição no tribunal competente. O juiz analisará e, se tudo estiver correto, determinará a citação da parte devedora para que pague o valor devido ou apresente defesa. Cumprimento da ação individual. Caso a parte devedora não pague voluntariamente, podem ser iniciados atos de constrição patrimonial, como penhora de bens. Importância da assessoria jurídica. O cumprimento individual de uma ação coletiva pode parecer complicado, mas com a orientação de um advogado especializado, todo o processo se torna mais claro e eficiente. Um profissional pode ajudar a garantir que todos os documentos estejam corretos e que o cálculo dos valores reflita exatamente o que consta no julgado, minimizando a chance de prejuízos por erros de cálculos, além de representar o beneficiário em todas as etapas processuais. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido como funciona o cumprimento individual de uma ação coletiva. Se você tem dúvidas ou precisa de assistência jurídica, entre em contato conosco pelo WhatsApp clicando no botão abaixo desse vídeo. Nossa equipe está pronta para ajudar você a garantir seus direitos.